Bom dia a todos. É uma honra e uma satisfação apresentar o nosso amigo Alexandre Pessoa Dias, que trabalha na Fiocruz. Ele também aceitou o convite para participar do primeiro seminário sobre pesca artesanal, segurança alimentar e hídrica. Só para apresentar um pouquinho vocês, o Alexandre é engenheiro civil, sanitarista e ambiental, e ele é diretor do Laboratório de Educação Profissional em Vigilância em Saúde, na Fiocruz. Uma honra te receber, Alexandre. Muito bom dia e obrigado por aceitar meu convite para participar do nosso seminário. Bom dia, Nani. Eu agradeço muito o convite. O próprio nome já diz a potência desse encontro, né? Pesca artesanal, segurança alimentar, segurança hídrica, água é alimento, e a programação mostra que esse encontro, mais do que a comunicação, tem um objetivo de organização das entidades, dos territórios. Parabéns pela iniciativa. Câmbio. Obrigada, meu querido. Então, vamos começar pela pergunta mais básica, né? Algumas pessoas, alguns dos meus alunos não conhecem os temas, então a gente vai introduzir quem não conhece, quem já conhece vai ficar conhecendo um pouquinho melhor, né? Eu queria que você esclarecesse para a gente, Alexandre, o que é segurança hídrica? Bom, veja, eu vou aproveitar para falar segurança alimentar e hídrica, né? Porque integrando esses dois termos e conceitos que eu acho que é importante, né? Bom, primeiro, a segurança alimentar Quanto é que está o quilo do contrafilé hoje? Olha, eu vi ontem, acho que estavam em R$50. Isso. Ou seja, isso é insegurança alimentar. Verdade. O carne de frango ultrapassou a barreira dos R$10. O arroz flutua de acordo com o mercado internacional, ou seja, uma commodity. Então, veja, estudo recente do IBGE, lançado em 2018, fez um levantamento de 2013 a 2018, 5 anos, e mostrou os dados do IBGE da pesquisa de orçamentos familiares, que houve um acréscimo de 43,7% dos domicílios que estão na insegurança alimentar grave. O que é isso? Fome. Então, veja, a situação do país em termos de segurança alimentar está regredindo. Quero deixar claro isso. E, olha, o estudo é de 2018, então não tem os dados, os impactos da Covid. Se reaplicarmos para agora, a probabilidade é quase inevitável de afirmarmos que o problema da insegurança alimentar se agudizou, se intensificou por causa da Covid, ou seja, todas as desigualdades sociais estão se intensificando, se dramatizando diante da Covid. Esse é o cenário nosso. Então, a insegurança alimentar, ela tem categorias leve, moderada e grave. Quando se fala em grave, é fome. É entrar no mapa da fome. Bom, a segurança alimentar tem uma perspectiva da segurança nutricional, que é um debate importante, né? Porque não é só a quantidade de alimentação, qual é a qualidade da alimentação. Perfeito? Isso tem uma polêmica com um debate importante com alimentos ultraprocessados, que traz vários impactos à saúde humana, a questão do uso dos agrotóxicos, só queria pautar esses elementos, esses dois elementos, e o terceiro elemento, a questão da diversidade da alimentação. Então, cada vez mais, as populações estão restringindo a diversidade da sua alimentação. Isso tem um comprometimento nutricional. E ainda tem uma dimensão da soberania alimentar, que é algo muito mais potente. Nós temos que superar a insegurança alimentar e avançarmos na soberania.
Porque a soberania diz o seguinte: nós temos que ter o direito a produzir o nosso alimento, com a nossa diversidade, sem agrotóxico. Então, esse conceito de soberania alimentar, os movimentos camponeses discutem, é uma discussão de agricultura urbana, agricultura periurbana, geração de renda, promoção da saúde, é disso que estamos falando. E, por fim, associando isso com a segurança hídrica, bom, primeiro, água é alimento. A água tem diversas dimensões, mas quando a gente fala segurança hídrica, é quantidade de água e qualidade de água. Então, é análise quali e quantitativa. E como é que está a nossa segurança hídrica no Brasil? Tem várias escalas da análise. Ela está complicada desde a mudança climática, na macroescala, até a escala local, poluição de manancial. Poluir manancial, eutrofização, esses processos. Manancial é a água que é usada para consumo humano. Se nós não conseguirmos proteger o Guandu e outros mananciais do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, nós estamos num caminho completamente equivocado. Então, a segurança hídrica envolve o direito humano à água, o acesso à água, a manutenção da sua qualidade, então tem a ver com os recursos naturais, as coleções hídricas, e não podemos ficar submetidos a recorrentes crises hídricas. Então, essa água tem que ser fornecida com qualidade. Agora, para isso, a relação homem-natureza tem que ser preservada. Quem produz a água? Não são as concessionárias. A concessionária trata a água. Quem produz água é a natureza. São as florestas. Câmbio. Não, e é importante esse debate. A gente está vendo agora uma crise séria, desde o início do ano, aliás, né? Com a crise que teve no abastecimento, com a geosmina na água, que ficou meses aí, né? Com um cheiro ruim, uma cor horrorosa, porque é a mistura, né? O esgoto que é lançado a montante acaba chegando a jusante e a estação de tratamento não é de esgoto, a estação de tratamento é de água. Então, mas, estranhamente, né, no ano em que se discute a privatização, isso começa a acontecer, né, um processo bem esquisito. Eu não sou dada a acreditar em teorias da conspiração, mas é muito surpreendente, né, que o desmonte técnico da SEDAI aconteceu também, foi previamente feito, né, e a qualidade caiu do serviço também, né. Eu ia perguntar para você, existe uma dimensão muito importante disso, né, que é a questão do saneamento, né, e sem o saneamento adequado, a gente não vai ter um abastecimento de água adequado também. E como que está essa situação do saneamento básico em vistas dessa privatização, né, que está em curso, que está sendo empurrada? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o saneamento no Estado, né, e como que anda essa situação em curso da privatização. Bom, eu vou, de forma muito breve, tentar fazer uma análise espaço-temporal. Na perspectiva histórica, o Estado brasileiro tem uma dívida histórica, secular, com o saneamento, seja das populações urbanas, seja das populações do campo, da floresta e das águas. É uma dívida histórica. Quando nós chegamos nos dias atuais, fazendo uma retrospectiva dos últimos anos, eu percebo que as políticas de saneamento no Brasil estão declinando. Veja, quando foi aprovado no Senado que agora será prioritário a privatização, formação de blocos, abertura para editais, que, claro, favorece a entrada do setor privado, o que se coloca para a população? Que o objetivo é universalizar o saneamento. Claro, todo mundo defende isso. Eu defendo isso na minha vida profissional.
Eu quero que Cabo Frio e todos os territórios tenham a universalização do sistema de abastecimento. Isso é um caminho. Nós temos que avaliar município por município, estado por estado. Mas eu não acho, e sempre comparando, como é que estava antes, como é que está agora. Está avançando ou está retrocedendo? Percebe? Eu estou vendo iniciativas importantes em Maricá. Agora, o caminho da universalização é uma dívida histórica e que eu acho que tem que ser priorizado. E qual é a potencialidade de cada município? Eu só acho que o caminho que o governo federal estabeleceu da privatização, que no caso do estado do Rio de Janeiro, o Witzel, né? Não gosto nem de lembrar o nome, mas, enfim, foi pela privatização. Agora, o objetivo foi a saúde pública ou foi para pagar dívida pública? Então, qual é a origem da necessidade da privatização? E aí, quando chega num edital que a gente analisou de forma pormenorizada, até não estou aqui fazendo falas do que eu acho, é a partir de dados concretos. A análise crítica que fizemos sobre a modelagem, o edital da privatização é de deixar cabelo em pé. Meu Deus. Não só pelo que está escrito, mas pelo que não está escrito. Porque depois, Elane, quando privatiza, a empresa privada ela responde da seguinte forma. Isso eu conheço. Vale o que está no contrato. Se não tiver escrito, não vale. Acabou. Como é que está a participação dos comitês de bacia nisso? Não está. Não está. Isso aí tinha que estar. Pois é. Existe um documento sobre o monitoramento. Mas é porque eles não desejam o controle, né, Alexandre? O controle, exatamente, o controle público essa participação efetiva dos comitês, eles não desejam. Porque os comitês têm que cobrar, né? É a sociedade civil cobrando também. Então, eles não desejam isso. O documento específico sobre o monitoramento e o controle é um documento tão ruim. Ele é uma minuta, né? Nossa. Tem muito... Eu nunca vi um documento de síndico, de condomínio pior do que esse. Só que não é para fazer a gestão de um prédio, né? É para fazer a gestão de áreas enormes. E eu digo o seguinte, o saneamento no Rio de Janeiro não é algo para amadores. Então, quando se assina um cheque em branco com relação a isso, o custo vai vir depois. Custo que eu digo da tarifa, da degradação ambiental, da insegurança hídrica. O que eu posso dizer é que nós estamos não profetizando, porque a nossa função enquanto instituição científica é fazer prognóstico. Existem vulnerabilidades no edital, que, se não for corrigido, vai trazer vulnerabilidade das políticas. E, ao se ter vulnerabilidade das políticas, se tem vulnerabilidade socioambiental. E eu quero destacar, para finalizar, sobre esse debate da privatização, de como é que está a nossa agência reguladora dos serviços de energia e de saneamento no estado do Rio de Janeiro. Ela é um órgão de Estado. Como está a SEDAI, as concessionárias fornecem a água. Elas fazem o controle da qualidade da água, perfeito? Sim. Mas quem faz o controle do controle? Quem faz o controle das concessionárias? É a vigilância da qualidade de água para consumo humano, Vigiágua. Estou falando vigilância porque eu sou um profissional da vigilância em saúde. Então, como é que está a capacidade de vigilância em saúde de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro? Nossa. Precisa melhorar? Muito, né? Qual é a capacidade laboratorial da vigilância em saúde, dos laboratórios centrais de saúde pública, os LACENs? Percebe? Então, assim, barato sai caro. Ou a gente trabalha com a prevenção, com o fortalecimento das políticas de saneamento e do fortalecimento da vigilância, ou então o custo financeiro vai ser muito maior para a população, o custo social, econômico,
e ambiental. Câmbio. Então, ainda temos um longo caminho para percorrer, para que o saneamento básico se torne prioritário enquanto política pública e para que essa universalização de fato ocorra, né? Eu queria que você falasse brevemente para a gente uma coisa que muito nos dá orgulho da Fiocruz, é essa parceria da Fiocruz com o Ministério Público para ajudar os comitês de bacia, né, ajudando, por exemplo, na questão dos testes, né, dos diagnósticos. O que vocês... o que isso acrescentou tanto para o trabalho do Ministério Público quanto com relação à ajuda aos comitês e subcomitês de bacia hidrográfica? Veja, é papel institucional nós fazermos as parcerias com os diversos setores. Então, nós estamos aqui agora nessa conversa em parceria, entendo eu. Sim. Nós temos que estabelecer parceria com outras instituições de pesquisa. Com o FRJ tem uma potência enorme. Os IFES têm um papel estratégico. Verdade. O seu local, a sua área de trabalho, a sua instituição tem um papel fundamental. O ERJ, de onde eu vim, tem uma história de formação dos engenheiros sanitaristas. Também fui aluna da UERJ. Ai, que maravilha! Ou seja, uma universidade do Estado, tão sofrida, sofreu tantos descasos, mas ela tem uma potencialidade enorme, segue a sua missão institucional. E nós temos que fazer parcerias com o Ministério Público também, com a Defensoria Pública. Muitas vezes somos chamados para emitir pareceres, posicionamentos. Isso está se dando muito também na relação com os comitês de bacia. E aí, Elane, eu quero dizer para você e para todos que cada comitê é um comitê. Cada comitê tem uma história, tem um processo, tem uma constituição desses processos históricos. O que eu costumo falar? Que é uma análise crítica, positiva e negativa. Primeiro, ali é controle social. Tem que ser valorizado. Está respaldado juridicamente. Temos que valorizar a nossa política nacional de recursos hídricos. Segunda questão. Os comitês de bacia têm que cada vez fortalecer a sua comunicação. Ele só vai ter efetividade se a população saber claramente o seu papel e estabelecer um processo de comunicação permanente. E o terceiro componente, que eu acho fundamental, é a oxigenação. A oxigenação das águas é importante, viu? O parâmetro que a gente fala, oxigênio dissolvido. Uhum. Isso é um parâmetro de qualidade. Eu quero fazer uma metáfora para dizer que a gente precisa ter o OD dos comitês de bacia. Sabe o que significa isso? Geração nova. Sangue novo. Sangue novo. Participação popular. Jovem entrando para... Jovem entrando. Isso oxigena. Não pode ter uma fossilização. Não pode. Aqueles que ficam eternamente. Agora, eu quero chamar a atenção, quando eu faço a crítica de, eventualmente, a necessidade da oxigenação, isso se dá nos conselhos de saúde também. Sim. Não é só para os comitês de bacia. Agora, eu costumo também valorizar muito a experiência, viu? Então, também. Eu acho que tem representantes do comitê de longa trajetória que tem um papel imprescindível de formação, aí é que eu quero falar, de formação de novos representantes, de novas lideranças, e ter uma visão pública, não uma visão individualista, entende? Sim. Então, deixa para as pessoas passarem, deixa novas pessoas mobilizarem. O saneamento trabalha muito com a triangulação, mobilização social, participação social e controle social. Isso está em todas as legislações, inclusive no Sistema Único de Saúde. Uhum. Percebe?
Então, acho que isso é fundamental. Então, as parcerias com os comitês de bacia, as parcerias com a população, de uma forma geral, a pergunta é como nos organizamos diante dos desafios colocados. E, em especial, o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública, minha avaliação, se me permite, eu acho que está desempenhando um papel extraordinário. Vivemos em tempos de crise hídrica, excessivas crises hídricas. E eu estou vendo esses órgãos cumprindo o seu papel. Não somente na judicialização, porque as pessoas ficam pensando que a função desses órgãos é mover ação, enfim, não. No papel de articulação, olha, como é que evitamos chegar nesses problemas? A judicialização não pode ser vista como primeira solução. Ela tem que ser vista quando não há mais entendimentos. Então, a gente tem que ser propositivo, com ações tanto emergenciais quanto ações estratégicas. Câmbio. É isso mesmo, eu acho que eu concordo com você, eu vejo o Ministério Público fazendo o trabalho com a maior dignidade, com a maior força, e a Fiocruz dando muito orgulho para a gente, né, nesse ano tão difícil de pandemia, e vocês estão fazendo um papel excelente, né, de grande importância social, a gente vendo o papel da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento humano e social e para a garantia de direitos, né? Uma coisa também que eu queria falar, né, aqui e até já fazer um anúncio, é que a gente está trabalhando num projeto, o Alexandre está cooperando com o IFE, né, para fazermos filtração domiciliar, quer dizer, construção de filtros de água para serem colocados nas casas e um filtro de água diferente, né? Um filtro de água que tem uma tecnologia diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa nossa parceria que está em curso, né? Que estamos trabalhando arduamente. Apesar do Alexandre ser uma pessoa extremamente ocupada, ele é um homem de uma generosidade ímpar. Eu quero te agradecer muito pela tua prontidão, sabe? Pela tua generosidade, Alexandre. Muito obrigada. Não, amiga, isso faz parte da nossa atuação. Ou seja, eu costumo brincar que o símbolo da Fiocruz é um castelo, mas nós não nos encastelamos. Se a gente quer promover a saúde, a gente não tem que estar no castelo, a gente tem que estar nos territórios. Isso aí. Porque o conhecimento vem dos territórios. Ele chega no castelo, o castelo tem uma função, porque ele tem um conhecimento histórico. Nós temos que metabolizar esse conhecimento para poder retornar de forma acumulativa para os territórios. Agora, como é que é o fluxo da construção do conhecimento? Ele não começa da nossa ideia, ele começa da realidade. Qual é o objeto concreto? É o território. É do território que vem as necessidades. Então, na medida que o IFES nos procura, nós temos que responder de forma colaborativa, prospectiva, e vendo as possibilidades, tá? No campo da gestão, no campo da educação, no campo tecnológico, enfim. Tecnologia é uma área mais afeita a mim, pela minha formação profissional, não só pela formação, pela minha atuação em tecnologias sociais. E eu entendo o filtro domiciliar de barro, por exemplo, que até a própria FUNASA recomenda, Fundação Nacional de Saúde, que precisa ser fortalecida, porque tem um papel estratégico no Brasil, o filtro domiciliar, o filtro de barro, o filtro cerâmico, é uma tecnologia social importante. E eu digo isso porque eu trabalhei no meu doutorado no interior do Ceará, no período mais crítico de seca, de 2012 a 2016, se estendendo para 2017, porque a relação se manteve, com a utilização de tecnologias sociais. Então, realmente, o filtro domiciliar ele promove um decaimento bacteriano muito significativo, tá certo? Ele não remove tudo, como às vezes aparece na mídia, entende? Óbvio que o vírus tem uma limitação maior de restringir, porque ele é muito pequenininho, mas aí você tem a cloração, e mesmo quando você remove sedimentos, por exemplo, na crise hídrica que está tendo agora no Rio de Janeiro, em alguns lugares está tendo ferro. Então, o filtro vem e segura o ferro férrico com muita facilidade, ele é muito facilmente retirado.
Então, em sistemas de abastecimento que não tem o fornecimento contínuo da água, que a gente chama de intermitente, ele é mais vulnerável a essa água. A norma da potabilidade de água, que é do Ministério da Saúde, olha como é que saneamento e saúde são indissociáveis. Quem faz a revisão da portaria é o Ministério da Saúde, não é o setor da engenharia. Não. Então, é o setor da engenharia de saúde. Eu participei da fase final de revisão e fizemos contribuições, participamos da consulta pública, encaminhamos várias propostas e estamos aguardando a revisão da portaria que deve sair. Tá certo? Conforme a previsão, acredito que talvez esse ano ainda saia. O que é importante, porque a revisão da portaria ela tem que ser feita porque a qualidade da água vai mudando ao longo do tempo histórico. A quantidade de poluentes vai aumentando, as indústrias químicas produzem mais produtos. Volto novamente à questão que as coleções hídricas não estão devidamente protegidas. Então, o custo é muito maior, é muito mais barato proteger manancial do que você tratar a água cada vez mais difícil de ser potabilizável. Mas, quando você fala em filtro, a gente abre uma janela de reflexão e de intervenção. Não é só reflexão, de intervenção do que eu estou cada vez mais reforçando, chamando saneamento domiciliar. O saneamento domiciliar é fundamental para enfrentar as arboviroses. Aquele mosquitinho Aedes aegypti, aquele do Egito, que transmite o quê? Dengue, zika, chikungunya. Que, aliás, vocês já vieram aqui, fizeram um projeto lindo da Fiocruz aqui, em parceria com a Prefeitura de Maricá. Exatamente. Por isso que eu estou lembrando. Eu lembrei exatamente o que é Maricá. Então, Fórum de Ciência e Saúde, vem uma grande mobilização aí em Maricá, também em Paraty, aqui em Manguinhos. Um processo de aprendizado muito grande. Aprendemos muito com Maricá. Ou seja, o conhecimento vem do território. Sim. E tem profissionais muito bons, muito engajados, eu quero destacar isso. Então, a potencialidade é enorme, nós temos que identificar as fragilidades e as potencialidades, sempre. Então, veja, para enfrentar a arbovirose, é saneamento domiciliar, mas também é no peridomicílio, também é o público, nas áreas coletivas, mas é porque essas coisas estão conectadas. E quando eu falo em saneamento domiciliar, eu falo em manejo das águas. Então, a água tem que chegar potável, tem que se tornar potável, tem que se manter potável dentro do domicílio. Então, quando a água tem descontinuidade, seja porque a rede de abastecimento não chegou, então não é nem descontinuidade, né? Tem outra fonte. Mas quando tem a rede, esse fornecimento é descontínuo, intermitente, ou seja, fornece abastecimento, eu acho que Maricá tem muitas áreas assim. Fornece água num dia e outro dia não fornece, 2 dias não fornece, fornece no terceiro dia, no quarto dia, enfim. Temos que caminhar para a melhoria dos sistemas públicos para o fornecimento contínuo. Agora, enquanto isso também não acontece, o que fazer? Eu não posso ficar esperando o mundo ideal. Não. Então, tem soluções individuais devidamente consolidadas, tem filtração domiciliar. Então, o problema é o acesso à água e o acesso a essa tecnologia social. Então, mesmo o Rio de Janeiro, por exemplo, aqui, bairros que hoje está sofrendo um problema de crise hídrica por causa da elevatória do Lameirão, que bombas queimaram, assim, uma situação muito dramática. As casas que têm filtro domiciliar têm uma proteção maior. Entende? Então, assim, são barreiras sanitárias, que eu estou usando muito isso no debate da Covid, que a gente tem que utilizar para o manejo das águas. Então, o saneamento domiciliar é uma escala muito importante. Câmbio. Meu amigo, olha, eu só posso te agradecer. Estamos chegando ao final aqui, né, da sua participação, mas eu quero agradecer infinitamente a você por essa participação tão brilhante, pelos esclarecimentos, e quando essa situação de pandemia puder diminuir essa coisa implacável, né, que a gente está vivendo hoje, esse momento tão difícil para a humanidade e para nós aqui do Rio de Janeiro e também de Maricá, então convidar você a vir ao IFE, conhecer melhor o território,
participar aqui e vamos dar sequência ao nosso projeto, que é tão bonito, tão importante, e quem sabe inspirar outros municípios, outros subcomitês a trabalharem nesse sentido, né? Foi realmente uma alegria para mim ter você hoje. Fiquei um pouquinho trêmula, né? Nervosa, mas saiu, né, Alexandre? Muito obrigada mesmo, parabéns pelo trabalho, pelo desempenho de vocês, por essa energia que vocês colocam e também por essa virtude, né? Que é essa perseverança na luta, no combater o bom combate, né? Como diria o apóstolo. Vocês realmente orgulham a gente, vocês dão muita felicidade para nós todos. Obrigada por tudo, viu? Ok, Elane, eu queria agradecer, né, o convite, essa reflexão. Eu espero que esse processo que você está desenvolvendo com outros diversos parceiros, a gente possa criar musculatura e avançar. Agora, o que eu gostaria de finalizar é que, tanto no aspecto da água e quanto no contexto da Covid, que ficou mais claro, como o saneamento é importante, né? Para proteção, barreira sanitária. Lavem as mãos, mas com que água? Com que sabão? Com que informação? Então, assim, eu acho que nós temos que exercer a pedagogia do cuidado. Então, o saneamento domiciliar, o filtro, a pedagogia do cuidado. O enfrentamento do Covid é a pedagogia do cuidado. Não se exponha de forma desnecessária. As pessoas querem viver, querem ter momentos de relaxamento, mas passeie num parque, não vai numa área confinada de aglomerado, de uma festa, porque essas aglomerações estão aumentando o número de mortes. Não podemos, a maior comemoração que temos que fazer é a comemoração da vida, é a comemoração do fortalecimento da saúde coletiva e do nosso sistema único de saúde. A pandemia vai passar, mas agora é o tempo do cuidado, é o tempo da atenção, é o tempo da resiliência. Então, nós estamos chegando aí período de Natal, Ano Novo, proteja a sua família, não promova a contaminação das pessoas. Os sistemas hospitalares hoje, no Rio de Janeiro, está no estresse hídrico enorme, praticamente colapsando, e eu quero dizer que mortes são evitáveis. E eu acho que o trabalho é um trabalho de acúmulo importante, não só da assistência, mas principalmente da prevenção, para a redução da velocidade de transmissão do Covid. Seguimos juntos na pedagogia do cuidado. Um abraço a todos. Forte abraço, meu amigo. Valeu.